Então, nós temos falado sobre a autoconfrontação. Confrontar é você desafiar a si mesmo, ser franco, sincero, não esconder-se atrás de desculpas e olhar para a sua vida e ver como que ela está. Se está dentro dos padrões de Deus, se não está. E descobrindo que não está, faça alguma coisa para melhorar, para ter a sua vida transformada. Então, confrontar é isso, é a mesma coisa de você chegar para uma pessoa que está errada e olhar firme na cara dela e repreender, falar que ela está errada, que ela não pode fazer aquilo, e só que fazer isso com a gente mesmo. É difícil? É. Porque às vezes nós queremos que um pecadinho pequenininho de uma pessoa seja punido com o maior rigor desse mundo. E que um pecadão nosso, que às vezes é até passivo de uma pena de morte, seja perdoado. E nós não temos problema. Então, confrontar-se é olhar para si mesmo e entender realmente, eu preciso fazer algo diferente da minha vida. Você pode mudar a si mesmo biblicamente. Eu separei aqui, com aquele estudo que nós estamos fazendo de autoconfrontação, muitos versículos. Eu acredito naquilo que a Bíblia fala, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que tem de mais importante no sermão, o que tem de mais importante no estudo bíblico, é a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós somos revestidos de sabedoria, é pela palavra de Deus que o Espírito Santo trabalha e nos alerta. Então eu vou ler vários versículos, eu vou ler aqui mesmo. Os irmãos prestem mais atenção, porque esquecemos as pilhas do microfone, então falar um pouco mais alto para que todos possam ouvir. Eu vou começar aqui como se fosse uma pessoa que ainda não tem salvação. Depois eu vou passar os áudios e depois eu vou fazer também um material mais elaborado desse estudo. E se vocês quiserem passar para as pessoas, serve também como um plano de salvação. Então nós vamos falar para aquelas pessoas que já têm salvação e para aquelas que não têm. A parte que você já tem resolvido na sua vida, você não vai precisar. Mas muitas coisas que nós vamos olhar aqui vai servir para aprendizado e para exortação e para correção de várias áreas das nossas vidas. A vida eterna é um presente, mas muitos a rejeitam. Embora a vida eterna seja um presente, muitas pessoas rejeitam esse presente em suas vidas. Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Talvez nem 5% da população vai acertar com essa porta, porque ela é estreita. É uma porta de autonegação. E Jesus ele foi bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quer seguir a Jesus precisa segui-lo nas ordens e nas regras dele. E entrar pela porta estreita significa um caminho de dificuldades, de aperto, um caminho de negação, um caminho de abrir mão de tantas coisas. João 9 diz: a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, os judeus que eram do Senhor rejeitaram a Cristo. O verso também diz que o mundo foi feito por intermédio do Senhor Jesus, mas o mundo não conhece o Senhor Jesus. Mas todos que o recebem ganham o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome. Então, se você quer ser feito filho de Deus, precisa receber o presente de Deus, acreditar, crer, ter fé no nome do Senhor Jesus Cristo, para que então possa ser salvo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo na área evangelística de salvação, é o versículo chave das Escrituras. Por quê? Porque fala o que Deus fez por nós, para que nós pudéssemos obter a salvação. Deus, movido pelo seu amor, ele entrega o seu Filho para morrer por nós. E na sequência do texto, no versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que não foi preciso do Senhor Jesus vir aqui para julgar o mundo? O verso 18 vai explicar por que Jesus não precisava julgar. Diz assim: quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que Jesus não precisou julgar esse mundo? Pelo simples fato de que o mundo já está julgado. O mundo já jaz no maligno. O mundo já caminha para a perdição. Então Jesus ele não precisou vir julgar. Ele precisou vir salvar aqueles que já estavam julgados. Quem nele crê não é mais julgado, mas aquele que não crê já está julgado. E a palavra diz que vai caminhando para o inferno até o dia da morte, aonde o destino é selado e depois nunca mais se pode sair de lá. O versículo 20 de João 3 ainda diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que suas obras não sejam arguídas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqueles que fazem as coisas erradas querem fazer no escuro, ou seja, querem fazer escondido. Mas aquele que está diante do Senhor, que faz a vontade de Deus, quer que as suas obras manifestem, porque Jesus é luz e nós devemos estar na luz. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se ao se confrontar, você fala assim: poxa vida, eu não tenho certeza que estou indo para o céu, eu não tenho certeza da minha vida eterna, eu não tenho certeza quando eu morrer para onde eu vou. Pensa da seguinte maneira: se você morrer agora, depois que der o último suspiro, lá na eternidade, aonde você vai estar? Se você falar assim com toda a convicção e saber explicar: não, eu vou estar no céu, então a possibilidade de você ser salvo é de 100% praticamente. Mas se você falar alguma resposta evasiva, tipo: eu não sei, ninguém sabe, é Deus que sabe, eu estou fazendo por merecer, estou fazendo por onde, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço bagunça, eu pago minhas contas certinho, então eu acho que vou ter um lugarzinho para mim no céu. Se a sua resposta for assim,
eu tenho praticamente certeza que se você morrer hoje, você vai estar no inferno, porque você não entendeu o que Cristo fez para salvar o pecador, e não entregou sua vida a Ele, e não confessou Ele como seu Senhor, e não crê nele da maneira que a Bíblia diz. Então, se você não tem essa resposta, procure o mais rápido possível, para que você possa, vamos dizer assim, morrer tranquilo, né? Estar ao lado do Senhor quando nós morrermos. Nós não sabemos que hora vai ser. A nossa vida eu gosto de comparar com uma grande esteira que está caminhando, os anos passando, estamos caminhando na esteira. Um belo momento tem uma garra e vem e nos pega e nos leva para a eternidade, e nós não sabemos o dia. Então nós precisamos estar preparados. A vida eterna é um presente, mas só tem quem recebe da maneira que a Bíblia diz. O meu desejo é que, se você ainda não tem essa vida eterna, que você realmente faça o que for preciso para ter certeza. Se você ainda não estabeleceu um relacionamento pessoal, sincero, honesto, puro e genuíno com o Senhor Jesus Cristo, você tem um problema espiritual que somente Deus pode resolver. Fora desse relacionamento, você está irremediavelmente separado de Deus. Se você não tem esse relacionamento que nós falamos, espiritual com o Senhor, se você não tem certeza da sua salvação, se você não sabe onde vai passar a eternidade, você está irremediavelmente separado de Deus. E quem está separado de Deus não pode morar na casa do Senhor. Romanos 6:23, só a parte A diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Olha, nós não somos condenados porque Deus é malvadão, porque Deus não tem sentimento, porque Deus é frio, é perverso. Não, nós somos condenados porque é aquilo que nós merecemos. Jesus fala: aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando nós pecamos, o salário, o pagamento que nós vamos receber chama-se morte. A morte, ela vai se dar no corpo, morte física, e a morte espiritual, que é ficar no lago de fogo eternamente separado de Deus. Então, se você não tem Jesus, você está separado de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, olha o que a Bíblia diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados. A palavra morte, ela tem um sentido primário de separação. O que sofremos com a morte de alguém? É porque nós vamos separar. E mesmo que sejamos irmãos em Cristo, pode demorar muitos anos para nos encontrarmos novamente. Por isso que sofremos. A Bíblia fala que quando o homem, a mulher, o ser humano está morto, está separado de Deus. E estando separado de Deus, se morrer assim, vai para o inferno. Ele, quem é Ele? Jesus, nos deu vida, estando nós mortos
nos nossos delitos e pecados. A partir do momento que Jesus nos dá essa vida, nós saímos debaixo da ira de Deus e vamos caminhar debaixo das bênçãos do Senhor. Efésios 2, versículo 11 diz assim: Portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, não por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, a pessoa que está sem Cristo não tem esperança de vida eterna, não tem esperança de morar no céu, não tem Deus aqui nesse mundo. Aí você fala, mas eu acredito em Deus. Acreditar, a Bíblia fala que até o diabo e todo o império das trevas acreditam e tremem. O que a Bíblia quer é que as pessoas tenham relacionamento próximo de Deus, que invoquem ao Senhor Jesus, creiam nele, confessem ele como Senhor da sua vida, sejam transformados e se tornem filhos de Deus. Todos nós, quando nós chegamos aqui nesse mundo, somos criaturas de Deus, porque fomos criados para se tornar filho de Deus e morar na casa do Senhor. Precisa de Jesus Cristo, e Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Colossenses 1:21 diz assim: e a vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Olha a situação que o ser humano está diante do Senhor: estranhos e inimigos, pelas obras malignas que nós fazemos. Então, se você não tem Jesus, você está irremediavelmente separado de Deus. Um segundo fato que nós precisamos olhar é que, se você não tem um relacionamento com Deus, você está espiritualmente morto em seu pecado. Se você não tem um relacionamento com Deus, você está espiritualmente morto no seu pecado. Colossenses 1:21 novamente fala: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Romanos 5:12 fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando Adão peca, a morte entra no corpo dele, e a morte vai passar para todos os seres humanos que vão nascer depois de Adão. Todos nascem mortos. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele nasce separado de Deus. Morte, separação. Quando Deus criou o ser humano, ele fez ele de 3 partes: corpo, que é para a gente poder interagir com as coisas físicas; a alma, que é para a alma interage com o nosso cérebro. Alguns estudiosos dizem que nós temos uma área do nosso cérebro que nos dá algo que aparentemente nem os anjos teriam, que é o poder da consciência e o poder de escolher o que eu quero, se é certo, se é errado. Independentemente de ser certo, errado, eu posso escolher. Então nós temos uma consciência privilegiada, que pode ser muito boa, pode ser muito má. Então nós precisamos entender que essa consciência, ela ficou manchada pelo pecado, e nós precisamos do Senhor para que essa consciência seja renovada. Então a nossa alma, ela
interage com o nosso cérebro, nos dando esse tipo de consciência imperfeita, mas nós podemos saber o que é o bem, o que é o mal e escolher o bem. E o nosso espírito, ele vai interagir com a nossa alma, e nós vamos ter condições de, pela alma, pela mente, sentir as coisas espirituais na nossa vida. E Deus criou o espírito do homem para que ele, através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, habitasse no homem, no ser humano. Tanto é que lá no jardim, Deus vinha todo dia à tarde conversar com o casal. Quando eles pecam, essa amizade, esse relacionamento foi quebrado, e o casal agora se encontrava escondido, porque já haviam sido separados de Deus. O espírito deles ficou vazio, porque ficou longe de Deus. Então Deus veio, amaldiçoou todos que estavam envolvidos ali, amaldiçoou a terra e restaurou a comunhão com o homem, com a mulher, através do sacrifício, e ofereceu roupas de justiça para que eles vestissem e restaurassem assim a comunhão. Então toda pessoa que nasce, o espírito dela nasce vazio. E aí o que é que acontece? Esse espírito, estando vazio, não tem Deus na vida dela. É por isso que as pessoas às vezes vão atrás de vários tipos de deuses. Um cria uma imagem de um Deus que ele acha que é o Deus verdadeiro, o outro vai adorar o sol, a lua, o outro vai adorar uma vaca, o outro adora um rato, e assim, cada um procura alguma forma de adoração, porque o espírito humano, ele anseia por Deus, e como o espírito está numa alma corrompida, e o espírito está morto, há muitas vezes essa busca por um Deus, ela também é corrompida. Então a Bíblia fala que aqueles que conseguem ter fé, acreditar no Senhor Jesus e ter acesso ao Deus verdadeiro, esse espírito ele se torna vivo novamente, ou seja, ele vai agora se juntar a Deus e agora ele pode ter vida, o Espírito Santo vai habitar. Então essa pessoa agora, ela tem a vida transformada. Nem o diabo pode, os demônios, os anjos, podem ter um tipo de possessão, porque agora esse espírito está ocupado novamente. Então, nós precisamos que o nosso espírito seja vivo, ou seja, se una novamente com Deus, e essa obra vai acontecer através do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 2,13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. A nós, um dia estávamos mortos, e quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós acreditamos, quando nós invocamos, quando nós confessamos Ele como nosso Senhor, o nosso espírito agora passa a ter vida. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós deixamos de estar separados de Deus para estar agora juntos. Deus habita em nós. Isso é a vivificação do Espírito Santo, é a união do espírito humano, é a união de Deus com a nossa vida através do Espírito Santo. Um terceiro fato daqueles que estão sem relacionamento com Deus é que nós somos hostis para com Deus. O que é ser hostil? Se você passa, por exemplo, ali na rua e tem um cachorro bravo, ele vai latir com você, às vezes pode querer te morder, às vezes pode querer correr atrás de você, e dependendo do cachorro, pode querer te matar e vir para cima de você e só parar quando ele conseguir te matar. Isso é hostilidade. Então muitas vezes
fomos hostis com Deus. Os seres humanos são hostis com Deus. Fala que Deus não existe, fala que Deus é injusto, fala que Deus é uma história que papel aceita, muitas e muitas vezes blasfemam do Senhor, porque tem raiva, tem ira, são inimigos de Deus. E Romanos 5,10, a parte A fala, porque se nós, quando inimigos de Deus, a Bíblia diz que todo aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo presente na sua vida, esse tal é inimigo de Deus. E sendo inimigo, nós seremos hostis, nós seremos agressivos, nós ficaremos irados, nós blasfemaremos, faremos tudo que não é agradável a Deus. Então esta hostilidade, essa inimizade, ela precisou ser quebrada. E quem quebrou essa inimizade foi o Senhor Jesus Cristo. Na sequência do versículo 10 de Romanos 5, diz assim: fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, uma hora que nós éramos, um tempo que nós fomos hostis para com Deus, nós agora fomos reconciliados. Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, então Ele faz de novamente essa amizade com Deus. Quando a gente chega até Jesus, invoca Ele, clama a Ele, quando nós confessamos Ele como Senhor da nossa vida, nós nos tornamos amigos de Deus novamente, e aí nós vamos fazer parte agora do ministério da reconciliação. E aí nós agora temos não Deus como nosso inimigo, mas como nosso Pai. E isso nós devemos pela vida do Filho. Romanos 8,7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O que é pendor? Você pega uma balança e colocar, por exemplo, aquelas balanças antigas, né, que tinha 2 pratinhos. Por exemplo, você queria pesar 1 quilo, aí lá eles têm uns pezinhos, ele vai e pega um peso de 1 quilo e coloca aqui. Aí do lado de cá ele coloca uma vasilhinha e vai colocando a mercadoria. Por exemplo, eu quero 1 quilo de arroz. Então ele pega um pezinho de 1 quilo, coloca aqui. Aqui ele vai colocando arroz. A hora que aqueles 2 pratinhos se igualarem, e no centro dela tem um ponteirinho que chama fiel, a hora que aquele ponteirinho se igualar com o que está lá, e ficar tudo retinho, quer dizer que naquela balança tem 1 quilo. Ela não pende nem para a direita, nem para a esquerda. Mas se eu colocar 2 quilos de arroz, aquele pezinho de 1 quilo, ele não vai suportar, ele vai ceder. Então a balança fica pensa para um lado. Então o pendor é quando a minha carne, ela tende a querer pecado. Ela pende, ela vai em direção, ela está desequilibrada, porque não tem nada do outro lado que possa equilibrar essa carne para que ela viva em santidade. Então esse peso, essa vontade de pecar, essa vontade de fazer o que é errado, é inimizade contra Deus, porque a Bíblia fala que Deus é santo, sede santo, porque o vosso Deus é santo. E é isso que nós precisamos entender. Uma vez que nós vivemos uma vida desregrada, pecaminosa, nós vamos fazer aquilo que Deus odeia e seremos inimigos de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Por que não podem estar sujeitos à lei de Deus? Porque não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, não tem a nova natureza, não pode fazer o que é certo, porque é coisa estranha para quem não tem o Espírito Santo, não tem a vida de Deus, não tem a palavra, não tem a nova natureza, fazer o que é correto. E mesmo que tente fazer tudo o que é correto, não vai conseguir fazer aquilo que é necessário para ser salvo.
vai viver se esforçando e nunca vai chegar até Deus. Então essa pessoa sem Jesus nunca se tornará amigo de Deus. Por isso que é só Jesus que salva, porque sem Jesus nós não nos tornamos amigos de Deus. Colossenses 1:21, e a vós outros, que outrora eras estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então éramos estranhos, hostis, inimigos do Senhor, mas Cristo fez essa grande obra por nós. Recapitulando aquilo que nós falamos hoje, nós precisamos entender que a nossa vida pode ser mudada biblicamente, que a salvação é um presente e que muitas pessoas rejeitam, e a salvação é entrar pela porta estreita, ou seja, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. E se você não tem um relacionamento com Deus através de Jesus, você está irremediavelmente separado de Deus, você está espiritualmente morto no seu pecado e você é uma pessoa hostil para com Deus, ou seja, inimigo de Deus. Vamos parar por aqui. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos continuar falando desse assunto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu peço ao Senhor que esteja abençoando a vida de cada um que está aqui na igreja. E se tem alguém aqui que ainda não compreendeu a salvação, que ainda não tem Jesus, peço que o Espírito Santo faça essa grande obra, convença essa pessoa do pecado, da justiça, do juízo, para que possam crer a Deus e ser salvos pelo Senhor. Abençoe as nossas vidas para que tenhamos condições de viver uma vida de cristão, possamos zelar do bom nome que o Senhor nos deu, possamos ser bons testemunhos, possamos pregar a palavra, Deus, para que as pessoas possam ouvir e crer e serem salvos por ela. Nos ajude, ó Deus, a ser luz deste mundo, para que as pessoas possam entender a salvação que vem do Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.